Entrada de dinheiro, saída de dinheiro, bens que nós vendemos, obrigações que nós liquidamos, ter dinheiro disponível para arcar com essas obrigações de curto prazo. Ufa! Antecipação de cartão, cobrar o cliente que esqueceu de pagar. Todas essas informações, todos esses elementos fazem parte da realidade de todos os empreendimentos. E isso é um elemento que nós precisamos estar muito atentos, o fluxo de caixa. Porque ele é como se fosse a corrente sanguínea, o que faz o capital da sua empresa circular e que faz com que você consiga arcar com seus compromissos. Nesse sentido, nós convidamos um professor da Universidade Federal de Viçosa, o professor Leandro, que hoje já é conhecido aqui nas mídias da Contajar, por estar contribuindo conosco com esse projeto de levar conteúdo poderoso, gratuito e capaz de fazer com que você identifique e viabilize oportunidades para o seu empreendimento. No nosso quadro Dialogando com Especialistas, hoje o professor Leandro está aqui mais uma vez e nós iremos falar de fluxo de caixa. Tudo bem, professor? Mais uma vez bem-vindo ao nosso quadro. Obrigado, Breno. Eu agradeço a oportunidade. Como eu disse, enquanto professor, a oportunidade de levar conhecimento de gestão para os empresários, ela é sempre bem-vinda, tá? Então eu agradeço porque faz parte do DNA, né, de um professor poder disseminar o conhecimento que ele está muitas vezes estudando, contribuindo para a geração daquele conhecimento. Bom, você comentou falando da entrada e saída de caixa, né? É um desafio muitas vezes para o empresário gerir fluxo de caixa. Primeiro, vamos definir o que é fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, a gente pode pensar uma linha do tempo de hoje para frente ou passado, aonde a gente tem lançados todo o dinheiro que entrou na empresa ou que vai entrar, então entrou é o passado e o futuro é o que vai entrar. E todo o dinheiro que eu já paguei, que já gastou ou que precisa ser gasto. Então, o fluxo de caixa ele é um demonstrativo aonde eu lanço tudo que eu tenho a pagar e tudo que eu tenho a receber. E qual que é o objetivo dele? É eu acompanhar o saldo de caixa. É eu saber como que está a situação de caixa da empresa. E por que isso é importante? Porque o dia a dia da empresa ele é muito dinâmico e as empresas muitas vezes não conseguem, se não tiver o fluxo de caixa, acompanhar o saldo de caixa, acompanhar o que eu preciso pagar amanhã, o que eu preciso pagar semana que vem, o que eu tenho a receber, se o meu cliente está me pagando no prazo que eu estou dando para ele, se não. Então acompanhar o fluxo de caixa é importante. E aí como fazê-lo? Trabalhar com projeções. Então eu vou projetar a minha receita. Uma parte da receita, do que eu tenho a receber, eu já conheço, porque eu já vendi e dei prazo para o meu cliente. Então aquela notinha, aquele boleto que você vendeu e que está com vencimento futuro para o seu cliente te pagar, ou o próprio cartão de crédito que vai cair na conta daqui 10 dias, daqui 20 dias, você vai lançar isso no fluxo de caixa, como receita programada, que ela já vai acontecer. Para além disso, e aí eu vou até trazer um ponto importante, que vai ser um próximo assunto importante para a gente conversar, que é planejamento, que é a lógica de eu dirigir o carro olhando para frente e não pelo retrovisor. Então eu preciso olhar pelo para-brisa do carro e não pelo retrovisor. E muitas vezes o empresário ele dirige o carro olhando pelo retrovisor. Sim. O que já passou e não o que está por vir. Que é eu fazer um planejamento, eu fazer um orçamento para eu poder saber qual que é a expectativa de receita da minha empresa para o próximo ano, por exemplo. Então o que eu estou falando de programado, que é a receita que eu já vendi e agora eu preciso receber, e projeção, que é uma receita que está sendo planejada. No lado do gasto, é mais fácil da gente visualizar o que é programado e o que é projetado, porque, por exemplo, conta de energia elétrica. A minha conta de energia elétrica da empresa ela gira em torno de R$1.000. A do mês que vem já chegou? Já. Ah, foi 1.030. Beleza, você vai lá e simplesmente altera aquele 1.000 que estava projetado como gasto e coloca 1.030. Agora é um gasto programado, porque eu estou programando pagar aquela conta que vence no dia 10. Só que, como geralmente esses valores eles não mudam muito, eu posso lançar R$1.000 para o próximo ano todo. Então todo dia 10 de cada mês eu lanço ali R$1.000 de energia elétrica. Todo dia 5 de cada mês eu lanço a folha de pagamento. Todo dia 3 de cada mês eu lanço o valor do aluguel que eu tenho para pagar. Então, olha só, eu tenho os valores que são projetados porque já venceu, já houve a transação, eu já recebi a nota, no caso da energia elétrica, sim, mas eu já tenho a previsão do que eu tenho a pagar no futuro. Perfeitamente. Tá? Então, é um contraponto. O que eu tenho a receber, e aí eu posso, né, existe uma convenção que no fluxo de caixa eu lanço acima da linha o que é a receber e abaixo o que é gasto. E vou acompanhando o saldo. Porque fazendo isso eu posso identificar o seguinte, dia 5 do mês de outubro, por exemplo, o saldo de caixa nosso vai ficar negativo.
porque eu tenho mais conta a pagar do que a receber. Se eu planejo isso com antecedência e percebo essa falta de caixa lá na frente, eu já vou tomar uma decisão. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar um empréstimo, ou eu vou antecipar o cartão, ou eu vou tirar um pouco do dinheiro que está no meu bolso e vou eu emprestar o dinheiro para a empresa e depois, qual que vai ser a estratégia que eu vou usar? E aí, fazendo esse acompanhamento do saldo do caixa, eu consigo, inclusive, perceber o seguinte, qual que é a tendência? O meu caixa está diminuindo ou está aumentando? E aí, até fazendo uma associação bem simples, o caixa da empresa é como se fosse o nosso bolso, o dinheiro no nosso bolso. E eu acompanhar o saldo de caixa da empresa é importantíssimo, porque é isso que dá liquidez, que é o que dá condição para a empresa honrar com os compromissos dela, é o que faz com que todas as contas sejam pagas a tempo, é o que dá a possibilidade, por exemplo, de saber que eu posso usar esse saldo de caixa que está sobrando aqui para comprar do meu fornecedor uma quantidade maior com desconto, porque esse dinheiro eu preciso pagar à vista e ele não vai fazer falta. Porque às vezes o empresário toma a decisão, o fornecedor está me dando 10% de desconto, então eu vou comprar mais. Amanhã ele precisa ir lá no banco, bater na porta e pedir dinheiro emprestado, porque ele tirou o dinheiro dele para honrar com os compromissos futuros para pagar o fornecedor. E aí, nesse sentido também, muitas vezes toma esse tipo de decisão, e aí já traduzindo alguns termos para você que está começando agora no mundo das finanças, o professor falou de liquidez, enquanto a capacidade de pagar arcar com seus compromissos, e agora eu vou falar de um outro termo muito usado na economia, que é o trade-off, né? Cada escolha uma renúncia. Então, beleza, eu fiz, esse fornecedor ia me dar um desconto de 10% ali, deu pagando à vista. Muitas vezes eu compro maior quantidade porque ele está dando esse desconto, e aí eu adquiro algum ativo que deprecia. Por exemplo, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, se o seu negócio tem algum ativo que a gente está chamando aqui dos bens da empresa, né, ou direitos, mas bens especificamente nesse caso, de natureza biológica, ou bens que depreciam, você fica com aquele estoque, que muitas vezes vai depreciar, perder valor. Você comprou porque estava mais barato, mas sem fazer uma avaliação das suas necessidades também ali, né, do quanto você precisaria daquele volume. E todas essas informações são importantes, porque houve uma saída de caixa e talvez você precisasse daquele dinheiro em caixa para arcar com outros compromissos que viriam à frente. Isso nos leva a uma série de conceitos, né, professor? Como, por exemplo, o próprio capital de giro, sim, a necessidade de investimento em giro, sim, e uma série de outros conhecimentos que você acompanha por aqui também nos nossos próximos episódios. Bem, sobre o fluxo de caixa, nesse primeiro encontro, algo mais que a gente poderia compartilhar com o pessoal, professor? Não, principalmente essa lógica aí, mais uma vez, do registro, né? Exatamente. Que é registrar tudo que tem a ser pago. No dia a dia, enquanto pessoa física, é aconselhável que a gente tenha isso, uma planilha do Excel ou um programinha, para saber o seguinte, quais são os meus compromissos? Quando que eu venço os meus compromissos? A empresa precisa disso muito mais do que a gente, porque o volume de movimentação é muito maior. E aí fica humanamente impossível a pessoa lembrar de tudo que ela tem para pagar e de tudo que ela tem para receber se ela não faz o acompanhamento. E aí, você falou do capital de giro, quando eu faço esse acompanhamento, eu consigo imediatamente perceber, por exemplo, que o Sr. João ou o senhor José, ou não vou nomear um cliente específico, deixou de pagar a notinha dele no vencimento. Exato. Aí eu sei, essa notinha eu preciso cobrar. Então ela tem aqui uma projeção de receita programada e eu preciso cobrar essa notinha para o dinheiro vir. Tá? Então esse acompanhamento do fluxo de caixa, ele proporciona para o gestor esse tipo de decisão. E aí a gente chega aqui numa questão importante que é a conciliação. Ele precisa fazer um acompanhamento e conciliar. Recebi de tal notinha, chegou, recebi tal. Então, parece complicado. No início vai ser complicado. Mas depois que você pegar o fluxo, que a curva de aprendizado acontecer, você vai conseguir desenvolver isso com mais facilidade e vai tirar benefício desse acompanhamento. E vai ter como grande benefício adicionar dois grandes instrumentos na gestão do seu negócio. Cronograma e orçamento. Um controle das entradas e saídas em relação ao tempo, e como o professor falou, em relação ao que foi projetado e o que está programado a partir da apresentação dessas informações. Fique conosco que tem muitos outros conteúdos sobre gestão, finanças e patrimônio aqui na Contagiar. Professor, mais uma vez, muito obrigado e você que está em casa, até a próxima.